paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Deus de toda a provisão. E hoje chegamos à lição de número 9. A lição de número 9 tem o título O Milagre está em Sua Casa. Realmente uma lição imperdível. A leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 7. Segundo, olha só, eu estou terminando com o, é segundo livro, tá? Isso é, como é um livro, então é segundo, tá? Tem irmãos que vão pregar, claro que isso não muda nada, né? Isso não muda Deus operar, Deus curar, salvar, batizar com o Espírito Santo, não muda nada, tá? É só uma questão, porque tem aquelas pessoas que é meio cri-cri, né? Já conhece os irmãos cri-cri? Que tudo ele coloca um defeito, ainda mais esse metido a teólogo, né? Então, para você não correr esse risco de os irmãos metido a teólogo, reprovar a tua fala, então é segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 7, aonde nós vamos estar abordando a lição de número 9. O milagre está em sua casa. E eu quero continuar anunciando aqui a minha primeira obra, o meu primeiro livreto, né? Que tem como título Erros e Acertos do Amigo de Deus. Reflexões sobre a jornada de Abraão. Nesse livreto eu faço uma pequena reflexão do capítulo 12 ao capítulo 16 do livro do Gênesis, tá? Então como que você adquire essa obra? De forma muito simples, vou deixar o meu zap aqui, ok? Você manda um zap para mim e eu te dou toda a informação. Só para lhe adiantar, ele custa apenas R$20, apenas R$20, o frete já está incluso, tá? Então manda o zap para mim, e aí nós conversamos melhor. Amém? Não perca, querido. É uma obra imperdível, tá? Simples, singela, mas com uma grande profundidade, ok? Eu só queria lembrar os irmãos uma coisa. Eu tenho feito alguns vídeos. Todos os dias eu posto um vídeo, tá? O programa chama Palavra Certa. São pequenas reflexões aonde eu posto todos os dias. Uma pequena reflexão. E eu gostaria que os irmãos e as irmãs pudessem assistir. Irmãs, é muito rápido, tá? É 2 minutos, no máximo 3 minutos. É uma pequena reflexão de um texto. Então, por gentileza, acesse a Palavra Certa, divulgue a Palavra Certa, compartilhe a Palavra Certa, tá? Eu tenho certeza que já está abençoando muitas vidas, que eu sei que está abençoando, mas nós precisamos alcançar muito mais ainda, tá bom? Então, se você ainda não assistiu, assista o programa Palavra Certa. É uma palavra todos os dias. Eu quero gravar 365 palavras para o seu coração. Queridos, então hoje nós vamos estudar a história de Eliseu. Eliseu nós sabemos que foi sucessor de quem? De Elias, isso mesmo. Elias foi o primeiro profeta, vamos dizer assim, tá? O primeiro profeta que surge, tá? Depois nós temos, porque se nós formos estudar teologia pura, nós vamos ter os profetas literais e os profetas não literais, tá? Os profetas que não escreveram nenhum livro e profetas que escreveram livros. E Elias, ele encabeça os profetas não literário. Aqueles profetas que não deixaram nenhum escrito, tá? E o sucessor de Elias foi o profeta Eliseu. Querido, se você não assistiu, nós gravamos já 13 videoaulas sobre Elias e Eliseu. E naquelas aulas nós nos aprofundamos sobre os milagres de Elias e os milagres de Eliseu. Eu falo como que foi a chamada de Eliseu. Eu comento também o que aconteceu realmente de forma mais profunda, que essa aula ela não abordou, tá? Ela não abordou os pormenores que aquele outro trimestre já tinha abordado. Então procura aí no YouTube, tá?
vou fazer o seguinte, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link dessa videoaula que tem mais ou menos uns 3 anos atrás, ok? Assista e se surpreenda a maneira de que Deus tratou com esta mulher. Então hoje nós vamos falar sobre Eliseu e essa viúva e os seus 2 filhos. O tópico de número 1 diz assim: uma família em dificuldades. Ponto de número 1. A crise das dívidas. Uma coisa é certa, nós não sabemos o nome dessa viúva. Não sabemos o nome dela e nem o nome dos seus filhos. O texto simplesmente nos informa que ela era uma viúva. Isso já deixa muito claro a posição dessas mulheres, tá, dentro da sociedade daquela época. Tá? Porque muitas delas eram marginalizadas, eram discriminadas. Muitas delas se tornavam o que? Mulheres de programa. Porque elas não tinham como sustentar-se. Tá? Se ela não tivesse, por exemplo, um remidor, um parente próximo do seu esposo falecido para resgatá-la, ela não tinha como sobreviver. E o texto vai nos dizer que esta mulher, ela foi casada com um dos discípulos de Eliseu. Ou seja, ele participava da escola de profetas. Ele era discípulo de Eliseu. Mas ele morre. E depois que ele morre, o que ele deixa para essa mulher? Dinheiro? Joias? Casas? Terreno? Não, ele deixa uma dívida. Então a primeira coisa que eu quero salientar aqui para vocês, olha o contraste. Ele era profeta, ele era discípulo de quem? De Eliseu. E é tão interessante que no verso de número 1, olhe com carinho na sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 4, no verso 1 diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, ele te observava, ele tinha você como padrão, ele seguia os teus passos, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O que eu acho interessante é a expressão que ela usa para identificar o seu esposo. Ela não amaldiçoa o seu esposo. Ela não critica-o, mas ela reconhecia 2 elementos: que ele era servo de Eliseu, que ele seguia Eliseu. E depois ela termina dizendo: e não era somente isso, Eliseu. Ele não seguia somente homens como você, mas ele temia ao Senhor. Olha que coisa linda, a sua esposa dando testemunho daquele homem que viveu com ela. Mas perceba que o que ele deixa para ela? Dívida. E ela poderia ter ficado rancorosa. Ela poderia ter amaldiçoado este homem. Poxa, ele poderia ter deixado alguma coisa para mim, mas ele não deixa bens materiais. Mas ele deixou um legado para esta mulher. Qual foi o legado? Temer ao Senhor. Então observa que ela diz o seguinte: olha, ele temia ao Senhor. Mas uma outra coisa que eu quero levantar com vocês é o seguinte. Então perceba, este homem era um homem íntegro. Ele era fiel ao seu líder e temia ao Senhor. Mas perceba que por razões desconhecidas, nós não sabemos, tá? Nós não sabemos com profundidade a razão por que ele ficou tão endividado. O que eu quero salientar é o seguinte: perceba que, às vezes, ser servo de Deus não nos isenta de dificuldades financeiras. Temer a Deus não nos isenta de nós ficarmos endividados. Mas por que nós ficamos endividados? Aí existem inúmeras razões. Uma delas é gastar mais do que ganhamos.
Então perceba que essa mulher dá testemunho do seu marido, mas a dívida era aquilo que Paulo diz, né? Paulo diz o seguinte: olha, nós devemos correr a carreira que está nos proposta e precisamos tirar todo embaraço. Tá? Embaraço é aquilo que nos aprisiona, é aquilo que nos prende, de nós amadurecermos com mais propriedade diante do Senhor. Então o que eu acho tão interessante é que, primeiro, essa mulher dá testemunho do seu marido. Segundo, ela não amaldiçoa ele pelo o endividamento que ele a deixou. Tá? O ponto de número 2 diz assim: o risco de perder os filhos. Então agora essa mulher não tinha mais nada. Ela estava à mercê. Ela não tinha remidor, as crianças eram pequenas, não podia ir ao trabalho, ela não podia também trabalhar por inúmeras razões. Tá? Quem ia cuidar dessas crianças? Então existe uma série de razões aonde ela não poderia ter o sustento necessário para os seus filhos. Mas o X da questão é o seguinte: a dívida era tão alta que os filhos deveriam ser o pagamento. Tá? Os filhos deveriam ser o pagamento. Mas aí ela se desespera. Ela vai aos pés de quem? Aos pés do profeta. Uma outra coisa muito interessante que nós não podemos perder de vista também, que nós devemos tentar. Tá? Por quê? Porque, vamos ser sinceros, nós sabemos o dia que nós vamos morrer? Não. Nós, homens, provedores de nossos lares, não sabemos o dia da nossa morte. Então nós precisamos, no máximo, tá? Tentar ao máximo, nos esforçar para blindar a nossa família após a nossa morte. Perceba que este homem foi, mas os problemas que ele causou ficaram. E quem iria pagar agora as custas? Quem ia sofrer pela sua... Eu não sei se foi irresponsabilidade, eu não sei o que aconteceu realmente, mas o que eu sei é que teve uma dívida que ele não conseguiu pagar e ele morre. E essa família então ficou numa verdadeira crise, eles ficou à mercê. Então nós precisamos nos blindar, nós precisamos nos policiar para nós não causarmos desconforto após a nossa morte. Já imaginou? O cegante morre, aí eu deixo dívidas para minha esposa, eu deixo dívida para os meus filhos, eu deixo eles numa situação toda enrolada. Então nós precisamos, na medida do possível, blindar a nossa família, para que, porventura, isso vai acontecer, isso é inegável. Quando isso acontecer, eles não fiquem tão desprotegidos também, tá bom? Leva essa lição para a classe, essa ideia que eu entendo que é de grande proveito para a igreja atual. Ponto de número 3, a viuvez. No Antigo Testamento, a mulher trabalhava somente em casa e era sustentada pelo marido. Nós já explicamos isso. Ela morria, ela tinha alguns caminhos, né? Se o marido não deixou nada, o remidor pegava ela e assumia ela. Mas essa mulher não teve joias, não teve dinheiro, o marido não deixou herança, não teve um remidor. A única solução, os filhos, mas os filhos eram pequenos. Então olha a situação dessa viúva, completamente à mercê. Completamente à mercê. É por isso que ele continua dizendo o seguinte: no caso da viúva que Eliseu ajudou, não houve quem a remisse. Pelo contrário, a dívida contraída pelo seu marido deveria ser paga com a venda de seus filhos. Você imaginou a situação? Aí ele continua o seguinte: em meio à crise financeira, a mulher lembrou-se do homem de Deus. Talvez Eliseu tivesse conhecido aquela família nos tempos de bonança. Deus não desampara as viúvas e os órfãos. Tudo nos leva a crer que aquela mulher conhecia Eliseu. Tá? E Eliseu conhecia também aquela mulher. Com certeza eles eram amigos. Por quê? Porque aquele homem participava da sua escola, participava do seu colegiado, ouvia os ensinamentos de Eliseu. E aquela mulher recorria a quem? A ele. Isso é algo muito interessante. Nós vimos no comecinho da aula que ela não amaldiçoou o seu marido.
ela dá testemunho do seu marido. Agora ela reconhece que o marido, que o líder, que o marido dela seguia, realmente era um homem de Deus. Olha que coisa fantástica nessa mulher. Nós não sabemos o nome dela, mas ela nos ensina preciosas lições. Tá? Preciosas lições. Ela não murmura do seu marido, ela dá testemunho dele e ela reconhece que o homem que o marido dela seguia realmente era um homem de Deus. O tópico de número 2 diz o seguinte: Deus realiza milagres. Queridos, então o tópico de número 2 vai falar Deus realiza milagres. E o ponto de número 1 fala a fé do profeta. O capítulo 4 do segundo livro dos Reis vai registrar alguns milagres operados pelo profeta Eliseu. E aquilo que evidencia o milagre é a fé. Observa que a fé é a força motriz para que o milagre aconteça. É por isso que o texto aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabia que isso é muito interessante, que não ter fé é pecado? É pecado. Olha o que o texto diz: importa que aqueles que se aproximam de Deus creia, tenha fé que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu dobro o meu joelho e não tenho a confiança de que Ele é galardoador, porque eu estou buscando, eu estou pecando. Porque a ausência de fé me traz pecado. A ausência de fé me traz dúvida, me traz a descrença. Então eu preciso acreditar, eu preciso chegar diante de Deus crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E a fé é a força motriz. Eu já expliquei várias e várias vezes o que é fé. Fé é emuná. Fé não é acreditar no nada. Fé é acreditar num sistema. Fé é acreditar na palavra do Eterno. Fé é acreditar na sua voz. Fé é acreditar na sua estratégia. Quando eu acredito na palavra que sai da boca do Eterno, quando eu acredito naquilo que está escrito nesse texto, o milagre realmente vai acontecer na minha e na tua vida. Porque nós estamos hoje vivendo realmente uma era onde nos falta a fé. A fé parece que ela está sendo expulsa dos nossos púlpitos. As plateias já não têm mais fé. Os irmãos, as irmãs estão perdendo a fé. Fé está sendo substituído pelo racionalismo, ou seja, o intelecto vale mais. A psicologia vale muito mais. Hoje o que tem mais nas redes sociais, eu acho incrível, a gente pega o WhatsApp e a gente fica recebendo inúmeras mensagens de homens descrentes levando mensagem de autoajuda. Eu acho incrível isso, Nós pegando ferramentas seculares e adaptando-se ao texto sagrado. Queridos, vamos ponderar. Eu sei que as falas são bonitas, as retóricas são discretas, mas eu preciso entender que a palavra tem supremacia. A palavra, ela tem primazia. Eu preciso entender isso. E a fé ainda não saiu de moda. A fé ainda não saiu de moda. A gente entra nesses grupos do WhatsApp, o que mais recebemos são mensagens de autoajuda. É um falando sobre ética, é o outro falando sobre motivação, é o outro falando sobre o poder do sucesso, o poder da palavra, o poder da mente. E são cristãos que estão compartilhando essas ideias. E percebam que isso nasce de cabeças de homens, às vezes irracionais espiritualmente. Mas nós estamos se embebedando, nós estamos nos embriagando. Nós estamos nos deliciando desse falatório, desse diz-que-me-disse erudito e acadêmico. Interessante, mas a fé está se colocando de fora. A fé está perdendo a razão. A fé, ela não está sendo exercitada. Você sabia que a fé ela precisa ser exercitada?
Nós precisamos exercitar a fé. É como nós vamos na academia exercitar os nossos músculos. Porque se eu quero que esse meu músculo cresça, eu preciso exercitá-lo. Eu preciso fazer alguma coisa para que esse músculo cresça. Eu preciso colocar ele em um ritmo aonde ele se desenvolva. A fé é a mesma coisa. A fé ela não vai crescer. A fé não vai se manifestar se eu não exercitá-la. E para eu exercitá-la, eu preciso exclusivamente das Sagradas Escrituras. Eu preciso praticar o que está escrito aqui. E é isso que nós estamos perdendo. Tá? Não perca a fé de hipóteses alguma. Ponto de número 2. A viúva procura Eliseu. Diante da crise, a viúva vai procurar quem? O profeta. Por quê? Porque ela acreditava que o profeta era o homem de Deus. E o homem de Deus é tão interessante que quando ela chega diante do profeta e no verso de número 2, o profeta diz assim para ela, segundo Reis, capítulo 4, verso 2, diz assim: E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? O que eu posso fazer para você? Eliseu estava dizendo o seguinte, olha, eu sou homem, eu sou incapaz de resolver o seu problema, eu não tenho resposta para todas as coisas. Perceba, se nós levarmos ao... Eu sei que aqui existe um princípio maravilhoso, um princípio bíblico, um princípio espiritual, um princípio de liderança, um princípio de mentoria. Eu não estou desfazendo este princípio da liderança, da mentoria, não. Eu não estou desfazendo este princípio. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, senão nós vamos entender que todo milagre passa por um homem espiritual. Tá? Esse foi o paradigma que a reforma protestante quebrou. O ano que vem, 2017, vamos completar 500 anos, tá, da reforma protestante. Eu gravei um vídeo sobre a reforma protestante, tá? Eu publiquei ele. Se você não viu, assista esse vídeo, chama Viva a Reforma, tá? Onde eu salientei justamente isso. Lutero ele quebra essa ideia de que o milagre precisa obrigatoriamente passar por uma pessoa. E esse texto ele não está exaltando o milagre passar por um homem. Não, o texto não está dizendo isso. O texto ele nos está dando uma ideia, tá, de submissão a um homem. Ele está dando um princípio de liderança. Tá? Por quê? Porque este homem era líder do seu esposo. Então ela entendia de que os seus conselhos seriam conselhos que seriam capazes de resolver os seus problemas, de resolver a sua situação. E quando ela chega diante dele, ela tem uma surpresa. Tá? Porque se nós chegarmos diante desses gurus que nós temos hoje no mundo evangélico, ele tem respostas prontas na hora, tá? Para resolver todos e quaisquer tipos de problema. Mas Eliseu não. Eliseu disse para ela, mulher, o que eu vou fazer para você? O que eu posso fazer para lhe ajudar? Eu não consigo. Às vezes eu sou incapaz de resolver os problemas das pessoas. Então o que eu vou te fazer? O que hei de fazer eu para você? E aí o profeta lança ele declara uma palavra para ela. Declara-me então o que tens na tua casa. Ou seja, primeiro ele revela o que? Humildade. Ele reconhece a incapacidade humana de resolver todos os problemas. Mas o homem, que é o homem de Deus, o homem espiritual, ele reconhece realmente a sua pequenez. Mas ele sabe que dentro dele existe um dínamo, existe um poder, existe uma unção dada pelo Eterno para ajudar as outras pessoas. É por isso que ele diz, declara-me o que tem na tua casa. E o ponto de número 3 diz assim, Deus utiliza aquilo que temos. É tão interessante que o profeta pergunta e ela declara, olha, eu tenho um pouco de azeite.
Olha o que diz no capítulo 1 e no verso de número 2. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Isso é muito interessante, tá? Porque Deus vai trabalhar com aquilo que nós temos. Muitos de nós, às vezes, queremos ter para Deus trabalhar. Não, você não precisa ter aquilo que você quer para Deus trabalhar. Deus vai trabalhar com aquilo que você tem hoje. Tá? Com aquilo que você tem hoje. Eu só tenho o primário, é com o primário que Deus vai trabalhar. Eu sou analfabeto, é com o seu analfabetismo que o Eterno vai trabalhar. Mas sim, pastor, é claro. É claro, Deus procura adoradores, Ele não procura teólogos, filósofos, não. Eu tenho o ensino médio, é com o ensino médio. Eu não sei ler nem escrever, não tem problema. Aquilo que você tem é o que Deus vai usar. E à medida que Deus for te usando, você vai se capacitando e a ação de Deus vai crescendo na sua vida e na sua história. Então perceba que Deus utiliza aquilo que temos. Às vezes nós queremos ter muito para ser usado. E não precisamos ter muito para ser usado. Precisamos ter alguma coisa. E essa coisa não precisa ser perfeita. Essa coisa não precisa ser mais caro. Essa coisa não precisa ser a excelência das coisas que os outros têm. Não precisa ser melhor do que o outro. Tá? Porque o Eterno vai te usar. É com essa voz. Ele me usa com essa vozinha feinha, né? Muitos falam que eu sou meio fanhoso, é com essa vozinha, é com esse jeitinho que Deus está me usando. Então é do jeito que você é aquilo que você tem que Deus vai te usar. É da maneira que você é que Deus vai se manifestar na tua vida. Tópico de número 3, provisão na medida certa. Ponto de número 1, preparação para receber o milagre. Aí Eliseu deu uma orientação para ela. Eliseu disse para ela: olha, vai nos vizinhos, pega para mim vasos vazios. E vou te dar um detalhe, não traga pouco. Não traga pouco. Essa mulher sai com seus filhos. Eu fico imaginando a ânsia dessa mulher. A euforia dela. De correr atrás, de bater nas portas, Bertana, tu tem vasos, aí eu tenho, você pode me emprestar? Posso. Me empresta todos os vasos que você tem, mas tem que ser vazio. Não pode ter nada dentro deste vaso. Que lição preciosa, querido. Nós precisamos chegar diante de Deus vazios. Porque às vezes nós chegamos diante de Deus arrogantes, metidos. Às vezes nós queremos chegar diante de Deus com ferramentas capazes de resolver a nossa própria situação. E Deus diz: não, eu não preciso que você, eu preciso que você se apresente de mim, às vezes vazio. Tira a arrogância, tira o orgulho, tira a avareza, tira coisas que não permitam que o óleo de Deus caia dentro do seu vaso. E é tão interessante que essa mulher traz então. Ou seja, o milagre tem que ser preparado. O milagre tem que ser preparado. Isso é muito interessante. Ela prepara a casa para o milagre. Ela começa a colher vasos emprestados. Eu fico imaginando a casa, aquela mulher repleta de vasos. E o ponto de número 2 diz o seguinte: provisão abundante. A viúva tinha somente uma botija de azeite. Olha que interessante. Imagine você ter 50 vasos. Mas o óleo é de uma botija. Como que uma botija vai encher 50 vasos? Perceba que a lógica humana ela não funcionaria nesse ponto. Mas nenhum matemático conseguiria fazer essa multiplicação. Mas perceba que quando a fé está envolvida, aí não é razão, aí não é autoajuda, aí não é o poder da mente, o poder do cérebro, o poder do coração, não. Isso é fé, é mundo espiritual. Ela entendeu que no mundo espiritual existia azeite para a sua
vida. Ela entendeu que no mundo espiritual haveria abundância, multiplicação na casa dela. E por isso que de forma brilhante, tá? Aquela mulher se tranca no quarto, sozinha com seus filhos. Nem o profeta estava neste momento. E ela começa a encher. E ela começa a encher os vasos. E a Bíblia diz que todos os vasos ficaram cheios. Oh, queridos, todos os vasos ficaram cheios. O ponto de número 3 diz o seguinte: fé em ação. Ou seja, eu preciso exercitar. Lembra que eu falei aqui da fé, de eu crescer no meu músculo? Eu preciso exercitar a fé. Ainda que as pessoas não enxerguem, você precisa enxergar. Você precisa acreditar que o milagre vai acontecer. E aquela mulher começou a despejar. Perceba que o azeite só cessou porque acabou o azeite? Não, porque acabou os vasos. Olha para mim, com muito carinho. Com muito carinho. Perceba que aonde eu disse que estava o azeite? No mundo espiritual. E aonde estava o vaso? No mundo físico. Perceba que aquilo que está no mundo físico acaba, mas o que está no mundo espiritual não acaba. Sabe por que nós limitamos a ação de Deus? Porque no mundo físico deixamos de acreditar aquilo que existe no mundo espiritual. Se nós acreditarmos que o mundo espiritual ele é vivo, ele é real, o mundo material será plausível, será saturado, abundante do mundo espiritual. Eu concluo essa aula dizendo o seguinte: o milagre vai chegar na tua casa. Você acredita nisso? Você exercita a tua fé? Acredita. Do jeito que você é, aquilo que você tem, o milagre vai chegar na tua casa. Exercita-te. Acredita que no mundo espiritual existe abundância. Não permite que o mundo físico ofusca, blinda, engessa, tá? Aquilo que existe no mundo espiritual. Que Deus continue realmente abençoando a todos. Até a nossa próxima aula, querendo Deus.